Oi, pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos finalmente finalizar o nosso estudo do tubo digestório, falando um pouquinho sobre a organização histológica da parede do intestino grosso. Anatomicamente, o intestino grosso se subdivide em várias regiões ou vários segmentos que, somados, dão em média 1,5 m de comprimento, né? Principal função do intestino grosso é a absorção de sais, íons e, consequentemente, de água. Bom, aqui a gente vê uma fotografia panorâmica da parede do intestino grosso. A gente já sabe que os órgãos do tubo digestório têm a sua parede organizada em 4 camadas. Camada muscular, camada mucosa, pessoal, desculpa. Camada mucosa, constituída pela muscular da mucosa, lâmina própria e o epitélio de revestimento, que no intestino grosso se invagina na lâmina própria, formando as glândulas intestinais. São tubulosas simples. Em seguida, a gente tem a camada submucosa. A gente sabe que ela é sempre formada por tecido conjuntivo denso desordenado e que nesse tecido conjuntivo a gente encontra o plexo nervoso submucoso ou plexo de Meissner e vasos sanguíneos, uma rede vascular bem desenvolvida. A terceira camada é a camada muscular, subdividida em muscular interna, que vai apresentar fibras circularmente dispostas, ou seja, fibras dispostas no sentido da largura do órgão, ou seja, envolvendo o perímetro do órgão, e a muscular externa, com fibras longitudinalmente dispostas. Entre as duas, tecido conjuntivo e o plexo nervoso mioentérico, que faz com que o trânsito do alimento seja unidirecional, né? O plexo controla a contração da muscular interna e da externa, e como elas funcionam em ondas desencontradas, sendo que a interna é sempre mais atrasada do que a externa, durante o peristaltismo, o trânsito normalmente é unidirecional. E a gente vê aqui, olha, a quarta camada, camada serosa, bem fininha, serosa sempre formada por tecido conjuntivo revestido por mesotélio. Então, vamos aqui um resumo das características histológicas do intestino grosso. Então, no intestino grosso não existem vilosidades, apenas glândulas, não é? O número de células caliciformes é muito grande, porque como vai acontecer a absorção de grande quantidade de água, o conteúdo que transita no interior vai se tornando cada vez mais sólido e o atrito do conteúdo com a parede aumenta. Então, o muco produzido pelas células caliciformes lubrifica a parede e diminui o atrito das fezes com a parede do intestino grosso. Na submucosa não encontramos glândulas. A muscular, essa é uma grande característica, uma característica muito importante aí da parede do intestino grosso. Tanto a ausência de vilosidades quanto essa característica aqui, olha. A camada muscular externa, que tem fibras longitudinalmente dispostas, ao invés dela se distribuir homogeneamente no entorno do perímetro do órgão, ela forma 3 feixes longitudinais, que são as tênias intestinais, características do intestino grosso. E outra característica também do intestino grosso é o acúmulo de tecido adiposo na serosa, formando os apêndices epiploicos. Então, nós vemos aqui à esquerda parte da parede do intestino grosso, mostrando aqui a submucosa, tecido conjuntivo denso desordenado, com vasos sanguíneos. A muscular da mucosa,
né, fazendo a conexão entre mucosa e submucosa, a lâmina própria da mucosa. Olha a quantidade de linfócito infiltrado nesse tecido conjuntivo. E o epitélio, que é colunar simples e se invagina, formando as criptas de Lieberkühn ou glândulas intestinais. É muito comum a gente encontrar nódulos linfáticos isolados na lâmina própria do intestino grosso, certo? E aqui nessa fotografia, olha, vocês conseguem perceber também a presença de uma prega. Lembra? Prega, projeção da camada submucosa acompanhado pela mucosa. Então observa aqui esse pedacinho, olha, parece um morrinho, tá vendo? Aí isso aqui é uma prega e aqui a gente tem outra prega se iniciando, tá? Bom, aqui a gente tem um esquema da parede do intestino grosso, um rosinha aqui é muscular da mucosa, a lâmina própria da mucosa e o epitélio colunar simples se invaginando e formando glândulas, né? Submucosa, a muscular subdividida em muscular interna e muscular externa, sendo que na muscular externa as fibras se agrupam formando feixes, né? São as tênias do intestino grosso, e na camada serosa a gente encontra, vez por outra, acúmulo de tecido adiposo, formando os apêndices epiploicos, certo? Bom, aqui a gente tem aquele nosso esquema clássico do livro do Gartner, que eu acho muito bom, representando aqui, ó, em marronzinho, a muscular da mucosa, aqui um nódulo linfático, interrompendo aí, invadindo tanto o conjuntivo da lâmina própria quanto da submucosa, comum no intestino grosso, a lâmina própria, o epitélio, camada submucosa e parte da muscular. O que nos interessa aqui é observar as glândulas intestinais, que o autor destacou aqui nesse desenho. Então, quais são os tipos de células que a gente encontra nesse epitélio colunar simples do intestino delgado? Encontramos as células absortivas, que têm todas aquelas características que nós descrevemos quando estudamos o intestino delgado, tá certo? E olha, não é porque a principal função aqui é a absorção de sais, íons, consequentemente de água, que esse enterócito não possa realizar as demais funções, como a absorção de outros tipos de moléculas, tá? Então, quando a gente fala que acontece principalmente alguma coisa, não significa que é só aquilo que acontece. Um outro tipo celular muito frequente aí na mucosa do intestino grosso é a célula caliciforme, produtora de muco. E a gente já sabe qual que é o objetivo desse muco aqui no intestino grosso. Já comentamos em slides anteriores. De vez em quando, entre essas células, a gente vai encontrar as células tronco do epitélio, são as células regenerativas. As células do epitélio do intestino grosso, elas têm um tempo de vida aproximado de 6 dias, 5, 6 dias. Então, quando elas morrem, né, ou quando elas se desprendem da lâmina basal e são encaminhadas ou são eliminadas junto com o conteúdo fecal e são substituídas por outras células que as células filhas aí das células tronco, das células regenerativas. No fundo das glândulas encontramos as células enteroendócrinas ou células do sistema neuroendócrino difuso, que já comentamos bastante, tem aquela função de secretar em direção à lâmina basal substâncias que vão funcionar ou como hormônios, ou como neurotransmissores, ou como citocinas. Então, aqui a gente tem uma tabela mostrando aí algumas das células do sistema neuroendócrino difuso encontradas no intestino grosso. A gente já conhece essas células porque elas estão presentes também no estômago e no intestino delgado. As células D
produtoras de somatostatina, tem ação inibitória das células SNEDs vizinhas. A célula EC, produtora de serotonina, que entre outras funções aqui no intestino tem a função de estimular o peristaltismo. A serotonina ela pode também ter ação neurócrina, né, e influenciar aí algumas regiões hipotalâmicas. Células do tipo G, produtoras de gastrina, secretam então gastrina, né, que tem várias ações, algumas delas a gente já comentou. Estimular a secreção de HCl pelas células parietais, aqui aumenta a motilidade no caso aumenta o peristaltismo, né, não só a motilidade gástrica, mas em todo o tubo digestório. Relaxamento do esfíncter pilórico lá na transição entre estômago e intestino delgado. E aqui também vai ter a função, né, de estimular as células regenerativas a sofrer mitose. Então vejam que aqui algumas funções estão relacionadas ao estômago, mas ela tem ação local também, estimulando o peristaltismo e estimulando a regeneração de células tronco do epitélio intestinal. As células GL, produtoras de glicentina, que vão atuar de forma endócrina, estimulando a glicogenólise. Então, a gente observa aqui nesse slide um pedacinho da camada mucosa do intestino. Observamos essa parte inferior aqui, a muscular da mucosa. Aqui dá para ver bem que a muscular da mucosa é formada por dois feixes de músculo liso, um com direcionamento aí, perpendicular ao outro. Então aqui vocês estão vendo as células musculares lisas cortadas transversalmente e aqui vocês estão vendo elas cortadas no sentido longitudinal. A gente observa aqui a lâmina própria da mucosa, onde são frequentes, né? Linfócitos, plasmócitos também são frequentemente observados na lâmina própria do intestino, tanto delgado quanto grosso. E aqui a gente vê duas vilosidades, olha, aqui a luz de uma delas, aqui a luz de outra, né? E a gente consegue perceber aqui a presença de grande quantidade de células caliciformes, algumas células absortivas, uma célula do sistema neuroendócrino difuso, certo? Uma visão panorâmica da parede do intestino grosso, mostrando aí a muscular da mucosa, lâmina própria, o epitélio colunar simples invaginando, formando as glândulas intestinais. Olha que nessa visão panorâmica a gente consegue ter a noção da grande quantidade de células caliciformes no epitélio de revestimento do intestino grosso, né? Submucosa, com ausência de glândulas e seus vasos bem desenvolvidos, e uma parte da muscular interna, né? Aqui de novo, né, várias fotografias mostrando a princípio uma panorâmica. Nesse momento aqui, olha, nesse corte, foi pego um pedaço da parede do intestino grosso que tem continuidade com o mesentério. Então, a quarta camada, ao invés de ser fininha, formada por tecido conjuntivo e mesotélio, é uma adventícia. Vocês estão vendo que ela é bem desenvolvida, cheia de células adiposas e com vasos mesentéricos bem desenvolvidos. Aqui o corte passou no nível de uma tênia. Então a gente observa a camada muscular interna, né, a circular, que é contínua ao longo do perímetro do órgão, e aqui, olha, a muscular externa de uma das tênias intestinais. Repara que nesse cantinho da fotografia, olha, já não tem mais a muscular externa, tá? Porque a gente está no intervalo entre essa tênia e a próxima.
Aqui a gente observa o tecido conjuntivo denso desordenado da camada submucosa, um nódulo linfático isolado na camada submucosa e um outro aqui, olha, que está infiltrado tanto na submucosa quanto na lâmina própria da mucosa. A muscular da mucosa fininha, aqui a gente observa, olha, contínua e fininha, as glândulas intestinais tubulosas simples, que foram fotografadas em maior aumento aqui na figura B, né? Então, a gente está vendo a muscular da mucosa, a lâmina própria e o epitélio invaginando, formando as glândulas. De novo, eu chamo a atenção para a grande quantidade de células caliciformes e a grande quantidade de linfócitos infiltrados na lâmina própria. Nessas fotografias aqui, olha, foram cortadas aí a mucosa, as glândulas no sentido longitudinal, aqui no sentido transversal, foi feita marcação para o muco. Então, vocês estão vendo as células caliciformes coradas em verde, né? E aqui em HE o muco não se cora, então as células ficam com grande parte do seu citoplasma aí branquinho, né? Por ausência de coloração. Tecido conjuntivo, muitos linfócitos e alguns plasmócitos podem ser visualizados, ó, aqui, enfim. Essa fotografia mostra parte da mucosa do canal anal. Então, a gente percebe que na parte superior ou na parte proximal do canal anal, o epitélio é simples colunar, se invagina na lâmina própria, formando as glândulas ou criptas de Lieberkühn, como de costume. Mas, na parte mais distal do canal anal, esse epitélio ele passa a ser estratificado, pavimentoso, pouco queratinizado ou levemente queratinizado. Repara que a transição é abrupta. Já nesse slide, a gente tem à esquerda um corte transversal do apêndice cecal. Então, a gente está observando aqui, olha, a luz do apêndice, a camada mucosa. Repara como que o tecido conjuntivo foi invadido por linfócitos que formam nódulos, mas também formam tecido difuso, que associa um nódulo ao outro. Vamos lembrar, nos nódulos, a predominância é de linfócito B de bola, e no tecido difuso associado, linfócitos T. Aqui o autor indicou os nódulos com a letra F, porque os nódulos também podem ser chamados de folículos linfáticos, certo? A gente observa aqui logo atrás, né, uma linha mais eosinofílica contínua muscular da mucosa, o tecido conjuntivo denso desordenado da submucosa, a camada muscular subdividida em duas, muscular interna e muscular externa, a serosa na maior parte do perímetro do órgão e a adventícia na continuação aí com o mesentério. E aqui à direita, um detalhe da camada mucosa, mostrando o epitélio de revestimento colunar simples, invadindo, formando as glândulas, e a lâmina própria completamente invadida por linfócitos residentes. Linfócitos B formando folículos e linfócito T associando aí um folículo ao outro, certo? Essa parte mais clarinha do folículo, vocês devem lembrar, é o centro germinativo, indicando que está acontecendo proliferação de linfócitos B. Essa é uma figura interessante do Atlas de Histologia Funcional, que mostra aí as variações que vão acontecendo na mucosa dos órgãos que formam o tubo digestório. Então, a princípio, temos um epitélio estratificado pavimentoso que reveste a boca, a orofaringe e o esôfago. Esse epitélio ele se torna colunar simples e passa a se invaginar no tecido conjuntivo formando glândulas. Então, aqui a gente tem uma fotografia do corpo do estômago ou do fundo
Então, são as glândulas gástricas e as fossetas gástricas. Aqui também no estômago, só que na região pilórica. Então, mostrando as grandes fossetas e as glândulas menos desenvolvidas. Na letra D, a gente tem uma fotografia do intestino delgado no nível do duodeno. Reparem que na submucosa tem adenômeros de glândulas, então a gente pode afirmar que aqui é duodeno. E com a mucosa típica do intestino delgado, apresentando as vilosidades intestinais e suas glândulas. Na letra E, temos ainda intestino delgado, mostrando as vilosidades intestinais e as glândulas intestinais, né, entre uma vilosidade e outra. Já na letra F, vejam, a gente está no intestino grosso, característica, epitélio colunar simples, invaginando, formando glândulas, ausências de vilosidades intestinais, grande quantidade de células caliciformes, lâmina própria lotada de linfócitos. Aqui a gente tem na letra G um folículo linfático infiltrado aí na lâmina própria. Provavelmente isso é um corte de apêndice, né? A gente está vendo as glândulas bem afastadinhas aqui umas das outras. E por fim, a gente tem um corte do canal anal mostrando a transição do epitélio simples colunar, que forma glândulas, para o epitélio estratificado pavimentoso levemente queratinizado. O mesmo Atlas mostra para a gente aqui um quadro comparativo, né? Desde o esôfago até o ânus. Então, ele compara o tipo de epitélio, as principais células que a gente encontra no epitélio e outras características que distinguem um segmento do outro, ou seja, as principais características de cada segmento. É um quadro bastante interessante, um quadro comparativo entre os vários segmentos dos órgãos que compõem o tubo digestório. E para a gente terminar, não podia deixar de ser, né, uma visão na microscopia eletrônica de varredura. Então, é como se a gente estivesse dentro do intestino grosso, olhando para a parede dele. A gente vai observar que o epitélio invagina, formando as glândulas intestinais ou criptas de Lieberkühn. Então, novamente, deixo aqui as referências para que vocês não deixem de aprofundar os conhecimentos nos capítulos dos livros de histologia. E essa aula foi bem mais curta do que as outras, porque muitas das coisas já tinham sido explicadas anteriormente, não é? Vamos então finalizar aqui. Desejo um bom estudo. Como sempre, anotem as suas dúvidas, anotem o que entenderam e o que não entenderam num papel separado, para a gente poder discutir no nosso próximo encontro. Nós vamos continuar estudando o sistema digestório. Nossas próximas aulas agora serão sobre as glândulas anexas, fígado, pâncreas e glândulas salivares.